Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 142. E tá sentindo, você tá vendo que eu estou feliz, porque eu acompanhei hoje um grande filme, um filme sensacional que me fez divertir. E é o que a gente vai falar hoje. Vamos falar de Wicked, que já está nos cinemas de todo o Brasil e de todo o mundo, fazendo até bons números de bilheteria. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Mais uma vez, essa semana, sem Bernardo Lopes, que está aí na reta final do seu curso de Direito. Por isso ele está aí se ausentando em alguns programas, mas já já ele vai estar de volta, principalmente nos programas do fim do ano, que a gente faz aquela brincadeira de escolher os melhores filmes do ano. Fazemos também uma retrospectiva, também vamos fazer uma perspectiva, o que se esperar para o ano de 2025, enfim. Em todo esse mês de dezembro, que vai começar já na semana que vem, já dezembro, já clima de Natal, vamos ter aí essa programação especial no Rádio Nerd, como se faz sempre aqui nos últimos anos. Para você que tá chegando pela primeira vez, então já fique bem informado, vamos ter aí esses episódios especiais no fim do ano. Outra coisa que eu queria falar também é que, embora tá chegando o fim do ano, ainda tem muita coisa para rolar aí. Tem Mufasa, tem o Kraven, o Caçador, o pessoal aí tá na expectativa aí para poder acompanhar essa grande história do Kraven Caçador. O diretor, até um fato interessante, o diretor de Kraven tá pedindo quase que pelo amor de Deus para as pessoas irem no cinema assistir a história dele, né? Essa semana saiu aí uma entrevista dele que ele praticamente ajoelhou no chão e pediu para as pessoas assistirem o filme. Não acredito que talvez seja por causa do universo mesmo da Sony, né? Esse ano, Madame Teia, depois Venom, e aí ele já sabe que a galera tá meio com dois pés atrás em relação ao universo da Sony, praticamente ajoelhou aí pra pedir para as pessoas irem assistir. Vamos assistir e vamos estar comentando aqui sobre Kraven, que já é no mês que vem, o último mês do ano. Tem muita coisa ainda para rolar nesse último mês de 2024. Mas ainda em novembro, lançou em todo mundo um filme que era aguardado por muita gente. É um espetáculo aí da Broadway que tem muitos fãs, né? O próprio livro, o espetáculo da Broadway, tirado de um livro que também tem muitos leitores, que é uma expansão do universo do Mágico de Oz. Wicked estreou esta semana e vamos fazer sempre, para você que está chegando aqui pela primeira vez, fique sabendo que a primeira parte do nosso programa é sem spoiler. Para você que não foi assistir e não gosta de spoiler, poder acompanhar essa primeira parte do programa. E aí a sirene vai tocar. No momento em que a sirene vai tocar, vamos começar a parte com spoiler para falar sobre Wicked. Então a primeira parte é sem spoiler. E começando agora, vamos falar sobre esse musical. Primeiramente, quando me falou, lógico, seria um musical, porque é uma inspiração do musical da Broadway, que é famoso, desde 93 ele está em peça, em cartaz, na verdade 93 não, desde 2003. Então já tem aí basicamente mais de 20 anos que esse musical está em cartaz, né, lá na Broadway, em Nova York. E esse filme agora, da Universal fazendo aí, pegando a inspiração no musical. Logicamente, o filme seria um musical. E aí vem aquele meu problema que eu tenho com musical, que eu já falei aqui várias vezes, que eu não gosto de musical, não gosto muito de musical, né? Tem musical que eu gosto, tem os musicais antigos, o Rei Leão, até o próprio La La Land, que é mais recente, mas também eu gosto. Mas é muito difícil o musical me prender,
sabe? É coisa de gosto mesmo. Então eu já fui pro cinema, já pensando o seguinte, bom, eu vou assistir, mas eu tenho uma tenho uma grande expectativa que eu não vou gostar. E olha que eu tenho que dar a mão ao palmatório. Tenho que dar a mão ao palmatório, que é um baita de um filme, é um baita de um musical. Gente, tem um momento do filme, que eu vou falar com spoiler, que é de se emocionar, sabe? E o final, assim, o musical final é de se emocionar também. Não se emocionar em termos emotivos, assim, mas em termos de beleza. O final é um espetáculo. É um espetáculo, como os musicais da Broadway. É um espetáculo o musical, principalmente final. São os dois momentos, na minha opinião, que me fez realmente ficar mais, vamos dizer assim, mais atento a tudo que acontecia na cena, acontecia na tela. Mas o filme todo, ele é uma obra de arte, vamos dizer assim. Ele é um espetáculo. Começando primeiro, vou passar a sinopse do filme e depois eu começo a comentar alguns momentos assim que me chamaram a atenção. A sinopse da Universal fala que é baseado no musical homônimo da Broadway. Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da bruxa boa e da bruxa má do Oeste. Na trama, Elphaba, que é feito pela Cynthia Erivo, muito bem feita, é uma jovem do Reino de Oz. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre as atrizes, né, os atores. É uma jovem do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade X, seu destino encontra Glinda, feita pela Ariana Grande, outra, vamos comentar, mas brilhante atuação. Uma jovem popular e ambiciosa, nascida em um berço de ouro que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade, no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade, poder e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesmo, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e como as pessoas de Oz as enxerga. Isso aí é a sinopse do filme. Comentar primeiro a atuação, porque o que mais me chamou a atenção nesse filme foi a atuação de duas personagens protagonistas. Ao contrário que da gente acredita que o Wicked tem apenas uma protagonista, não. Wicked tem duas protagonistas, que é a Elphaba e a Glinda. Elas são duas protagonistas do filme. E a atuação tanto da Cynthia quanto da Ariana tá fantástica. Primeiro começar com a Cynthia Erivo, que teoricamente seria a protagonista do filme. Ela tá ótima na atuação e ótima também na música, porque um musical tem que ter boa atuação. Musical é muito difícil de fazer, porque você tem que ter uma boa atuação e também tem que saber cantar muito bem. E aqui ela tá brilhante nas duas posições, sabe? Tem um musical final, volto a falar novamente, um musical final, que é falando que é a música da gravidade, né? Que assim, é arrebatador. É como se você tivesse num espetáculo e aí no último momento do espetáculo tem aquela música que vai arrebatar, que vai te fazer comprar de vez aquela peça, comprar de vez aquele musical. E isso acontece aqui no último musical, tá? Que é de Gravity. Quase que eu falava um spoiler aqui, que eu vou falar com spoiler o que acontece. Mas tem um momento que nem tem música assim, que é no meio do filme, numa cena que acontece. Eu vou falar onde que acontece a cena.
acontece em um baile, em uma casa de show, vamos dizer assim, que foi nessa cena que esse filme me comprou, sabe? Porque eu tava gostando, mas tava interessante com a história, mas não tava comprando 100% o filme, talvez até porque o filme é um musical. Mas nessa cena que acontece na casa de show, em que o momento da Elphaba ali, essa cena fez me comprar 100% o filme e a partir dali eu achei o filme interessante pra caramba, sabe? Não só na história, mas também na atuação. E ali a Cynthia Erivo, ela me chamou, pegou, ela roubou totalmente a minha atenção e meu carinho pela personagem, vamos dizer assim. Do outro lado, a gente tem a Ariana Grande, que a gente conhece, que é uma cantora, mas sinceramente, eu não conhecia muito a atuação da Ariana Grande, tá? Eu conheço ela como cantora, mas a atuação dela, eu tava pé atrás. Mas ela rouba a cena, tá? Talvez ali no mesmo patamar da Elphaba, mas a personagem dela, a Glinda, ela começa um pouco desinteressante, porque a personagem dela é apresentada pra gente como sendo aquela patricinha chata, que tá ali pra estudar, só pensa apenas em si, então ela tá ali apenas pra, vamos dizer assim, por conta própria, ela não quer ajuda de ninguém. E ao mesmo tempo as pessoas caem nos pés dela porque que ela é popular. Popular? Como é que é a música? Esqueci. É popular. You ain't gonna be popular. Ela é popular. Ela é popular, então as pessoas caem aos pés dela, né? Só que nessa mesma cena em que eu falei anteriormente daquela casa, daquele baile que eu falei sobre a Elphaba, como ela brilha nessa cena, a Ariana Grande com a Glinda, ela brilha também. Talvez até um pouco mais do que a Elphaba. E é ali que a gente compra, é nessa cena que a gente compra a Glinda, tá? Que a gente sente... a gente muda a expectativa nossa, a gente muda o sentimento nosso com a Glinda. Que naquela cena ali, a gente tem uma sensação de que ela não é apenas aquela menina fútil, mas que ela tem coração. E é nesse momento em que muda a história da Glinda completamente. E aí, se tem duas protagonistas a partir desse momento. Eu acho que é nesse momento ali que o filme vira um filme de duas protagonistas. Tanto da Elphaba e tanto da Glinda. A Elphaba, eu não falei, né? O filme, ele volta muito... ele tem muita inspiração, claro, do clássico Mágico de Oz. É um spin-off, vamos dizer assim, do Mágico de Oz. A gente tá pegando a história anterior àquela que a gente conhece do Mágico de Oz. Lógico, clássico filme de 1939, que é clássico do cinema, vamos dizer assim. Então, a inspiração tá no Mágico de Oz. Quer dizer que é preciso assistir o Mágico de Oz para poder compreender o que está acontecendo? Não, não é preciso. Embora, vamos dizer assim, é interessante você assistir o Mágico de Oz para você ter algumas informações do que, por que aquilo acontece. Mas se você não viu o Mágico de Oz, acredito muito difícil, talvez os adolescentes agora, dos anos 2000, talvez não tenha contato com a peça O Mágico de Oz, não só com a peça, mas com o filme de 1939, né? Mas pode ter vindo, igual eu falei, né? Ter lido o livro, peças, é uma história clássica. Então, para você que está na dúvida se é necessário assistir o filme, é necessário ter contato com a peça, com algo relacionado à história do Mágico de Oz, é interessante, mas
não estraga a experiência do filme, tá? E a Elphaba, só para relembrar, é a bruxa má do Oeste, tá? que a Dorothy mata jogando uma água, tá? Joga uma água nela e ela derrete. Então o início do filme é exatamente desse ponto. O filme que você vai ver agora em Wicked, na verdade, ele começa no ponto da morte da bruxa má, lá no Mágico de Oz, de 1939, quando ela derrete por causa da água, e aí nós voltamos na história, porque a história está sendo contada pela Glinda, tá? Então, quem está contando a história é a Glinda, a história é contada por ela, tá? E assim, mesmo assim, mesmo a história sendo contada por ela lá do início, a gente não sente que é uma retrospectiva da história. A gente acha que a história está acontecendo naquele momento. Então, volto a dizer, duas grandes atuações desse filme, a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. Atuação fantástica, tanto no musical, tanto também na atuação do filme. Agora, passando para os personagens, vamos dizer assim, personagens secundários ou personagens coadjuvantes, né? Primeiro, o que me chamou a atenção negativamente foi o Fiyero, que é feito pelo Jonathan Bale. O Fiyero, ele não tem vamos dizer assim, ele tem um tempo de tela interessante, mas o roteiro talvez não possa ter ajudado o Jonathan, tá? Então ele tá muito abaixo das duas personagens principais. Então a atuação dele é muito abaixo. E aí chama atenção negativamente. É um dos pontos negativos desse filme, é exatamente o Fiyero, tá? Um outro ponto negativo do filme é que ele meio que esquece ali da metade em diante da história. Ele esquece um pouco a história dos animais. É dito lá no final por que tá acontecendo aquilo com os animais, mas me deu a impressão de que o filme deixa essa história meio de lado para focar na história da Elphaba, tá? Lógico que essa aqui é uma primeira parte. Na segunda parte, eu acredito que essa história dos animais ela vai ser muito mais explorada. Mas me deu a impressão de que o filme ele deixa de lado a história dos animais para focar na história da Elphaba, da Glinda, indo lá, quase que eu falo spoiler, né? Mas quase. Mas ele foca mais na história da Elphaba, da bruxa do Oeste, a bruxa verde, e com a Glinda esquece a história dos animais, que é uma história bastante interessante. Tomara que dê mais destaque a ela na segunda parte. Só lembrando, esse filme de 2024 é a primeira parte. Vamos ter a segunda parte no ano que vem, tá? Outro personagem que tá também fantástico, mas assim, ele aparece pouco, né? É o Mágico de Oz, que é feito pelo Jeff Goldblum, né? Ele tá bem como Mágico de Oz. Eu não digo fantástico, vou retirar essa palavra fantástico, e pra mim fantástico é as duas personagens principais, elas carregam o filme. Mas ele tá bem como Mágico de Oz ali, né? Só que tem pouco momento do Mágico de Oz, né? Já é lá pro final do filme. A Michelle Yeoh, que é uma atriz conhecidíssima, ganhou Oscar, né? Com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ela também tá muito bem da Madame Murray, né? Ela tá bem, ela brilha nesse papel, né? Mas, logicamente, ela tá abaixo ali da principal, né? Não tem comparação, vamos dizer assim, né? Com as personagens principais ali do filme, tá? No mais, que mais eu posso falar do Wicked? Relação a cenário. Assim, a gente vê em alguns momentos que a gente tem CGI, mas me chamou a atenção positivamente do uso de cenário físico em muitos momentos. Em alguns momentos, por exemplo, o fundo é usado CGI, mas a gente tem
mais à frente cenários físicos, o que dá um brilhantismo melhor à cena e ao filme. O filme é muito colorido, né? O Wicked é um filme muito colorido, usa muito o rosa e o próprio verde. Então, a gente tem uma paleta de cor muito intensa em Wicked. E me chamou a atenção realmente essa escolha de usar também coisas físicas para fazer ali aquele mundo mágico do mundo de Oz, né? Bom, outra coisa também que me chama a atenção é quanto à montagem do filme. Outra coisa que eu marquei aqui, eu tava quase esquecendo, né? A montagem do filme também é espetacular, tá? Vai concorrer a Oscar, a montagem de melhor montagem. Pode marcar aí, o Wicked vai concorrer a Oscar de melhor montagem, porque o filme é bem montado, tá? O roteiro é bom e o filme, ele é bem montado. As cenas estão bem montadas, tá? Já falei bem do roteiro, então vamos encerrar aqui, né, essa primeira parte sem spoiler, dizendo pra você que está na dúvida se vai ou não no cinema assistir o Wicked. Eu digo pra ir. Pode ir tranquilamente, sossegado, levar as crianças pra acompanhar. O filme aí tem 10 anos, né? Eu acho que a censura é de 10 anos. Pode levar as crianças pra se divertir. É um musical. Volto a dizer, talvez se você não goste de musical, você não vai gostar do filme. Mas já tá na cara, então se você tá indo, você já sabe o que é um musical. Aliás, é o melhor musical do ano, né? Porque o último musical que eu assisti foi Coringa, que não deveria ser, né? Mas poderia até ser, mas do jeito que foi ali desenvolvido a história, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Mas esse musical ele é bem feito. As músicas casam com o filme. Ao contrário, por exemplo, de Coringa, que em alguns momentos a música atrapalhava o filme, aqui não. A música casa com o filme. Então, vale muito a pena acompanhar esse filme no cinema. Então, para você que está na dúvida se vale a pena pagar ingresso para assistir o Wicked, vale a pena mesmo assistir esse filme no cinema. Só não vale cantar, né, para não atrapalhar as pessoas de assistir, tá? Então é isso, primeira parte concluída. Daqui a pouquinho eu vou dar a nota, mas eu vou agora passar para o momento com spoiler. A sirene vai tocar. Essa sirene tá um pouquinho baixa, depois eu vou ter que regular ela aqui pra ver o que tá acontecendo. Mas a sirene tocou, momento com spoiler. O filme ele começa com o festejo das pessoas de Oz pela morte da Bruxa Má do Oeste. Então, o filme... Vou tomar um leite aqui pra poder melhorar minha garganta, né? Então, o filme ele começa no final do Mágico de Oz. Lembrando, no Mágico de Oz, a Dorothy ela mata a Bruxa Má jogando uma água em cima dela, depois que a Bruxa Má coloca fogo no espantalho, tenta colocar fogo no espantalho. Então a Dorothy, para apagar o fogo no espantalho, joga água no espantalho e essa água pega na Bruxa Má e ela acaba morrendo. O que tem uma relação que não foi muito bem explicada, que tem um momento do filme que começa a chover e aí a Bruxa Má, né, no caso, que é a Elphaba, cai um pouquinho de água nela, mas logo depois a Madame Mori, ela coloca o guarda-chuva nela para proteger ela da chuva. Então não foi explicado, pelo menos nessa parte 1, do que por que a Bruxa Má do Oeste, ela não pode com água. Ela joga água nela e ela morre lá no Mágico de Oz. Então aqui não foi explicado o porquê disso acontece, tá? Então o filme ele começa ali com as pessoas de Oz festejando pela morte da Bruxa Má. E aí chega do céu, vamos dizer assim, numa carroça sem cavalo, vamos dizer, dentro de uma bolha, né? A Glinda cantando e festejando da morte da Bruxa Má.
O que também não faz sentido, pelo menos na parte 1, porque elas terminam como amigas. Então a parte 2 ela vai ter que explorar também o porquê da Glinda estar contente da bruxa má, da Elphaba ter morrido, já que elas terminam como amiga parte 1. É uma coisa que vai ter que ser trabalhada na parte 2. E aí então, durante aquela festa, alguém do povo pergunta a Glinda se ela era amiga da Elphaba, né? E aí ela vai voltar e vai relembrar a sua história com a Elphaba. Então a Elphaba, o filme é pra contar a história da Elphaba, porque ela virou bruxa má, é um spin-off do Mágico de Oz. Ela era rejeitada pelo pai, porque a mãe tomava um negócio verde lá e ia furunfar com o amante, quando o pai não estava em casa. E aí ela nasceu verde, né? Por conta disso, o pai a rejeitou e ela foi criada pelo urso lá, que fazia parte da família dela. E depois, esse mesmo pai teve uma outra filha, né? Que essa outra filha, que é aquela bruxa que a Dorothy mata no início do Mágico de Oz, a casa cai em cima dela. Então, no início do Mágico de Oz, ela morre. Ela tá ali na cadeira de roda e ela vive na cadeira de rodas porque o pai, no caso, o pai, a bruxa boa, né? Na verdade, a bruxa boa que morre, porque o pai, na verdade, após ela nascer verde, a Elphaba nascer verde, o pai obrigou a mãe a tomar lá, comer umas plantas, tomar chá, para que a outra filha não nascesse verde também. E isso causou não só a irmã dela, a bruxa boa, no caso, nascer... a bruxa boa não, né? A bruxa que morre lá no início do filme, né? No caso. A bruxa que morre ali no início do filme nascer, vamos dizer assim, de nascer na cadeira de rodas, mas também matou a mãe da Elphaba, né? E aí, nós vamos ter aí no caso a entrada da Glinda contando como ela conheceu a Elphaba, né? Então elas estavam chegando num colégio, numa universidade, vamos dizer assim, de magia, tipo Harry Potter, né? Que é a universidade Chicks, se eu não me lembro, é isso mesmo. E ali ela encontra a Elphaba, que foi levar a irmã ia entrar na faculdade e ela só foi apenas levar, porque ela não era odiada pelo pai. Só que lá na faculdade ela faz uma magia e aí a dona lá da faculdade, a Madame Murray, ela vê, vamos dizer assim, aquela magia acontecer e chama a Elphaba para fazer parte ali da universidade. Então ela entra na universidade e por um erro ali, na verdade, por uma hesitação da própria Glinda, as duas vão dividir o quarto, porque a Glinda não queria dividir o quarto, na verdade. Todo mundo odiava ali a Elphaba, todo mundo tinha medo dela, e a Glinda foi dividir o quarto com a Elphaba. Então a primeira parte do filme se tem ali, e vou pegar mais precisamente na história das duas, porque quem comanda o filme é basicamente a Glinda e a Elphaba, da Cynthia Erivo e da Ariana Grande. Elas não são amigas. Na verdade, começa uma briga interna ali no quarto, de espaço e até mesmo de poder dentro do quarto. Tipo, quem que vai deixar a porta aberta? Então a primeira parte do filme, essas duas personagens, elas são inimigas. Isso vai mudar lá na frente, no momento em que a gente tem a cena, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, porque eu tenho que entrar no assunto dos animais. Porque os animais desse mundo de Oz, eles falam, né? Então eles dão aula, então lá tem o bode que dá aula. Só que os animais estão sendo caçados. Mas na frente a gente vai descobrir que quem tá mandando caçar os animais e não deixar mais os animais possam conviver, vamos dizer assim, com os humanos em Oz, é o próprio Mágico de Oz, que tem que ter, para manter a paz em Oz,
ele cria um inimigo em comum a todos. Então ele bota a culpa nos animais que falam, dos animais que trabalham, bota a culpa neles para que as pessoas em Oz ficassem juntas, ficassem em unidade, vamos dizer assim, não virasse uma grande batalha, já com a morte da Bruxa do Oeste. Porque antes, Oz tinha uma inimiga que era a Bruxa na verdade não, né? Na verdade, antes mesmo da Bruxa do Oeste, a história, né? Eu já ia falar bobagem. Não tinha um inimigo em comum. Não tinha um inimigo em comum, então o Mágico de Oz é obrigado a criar um inimigo em comum, que é os animais, para que as pessoas odiando ali os animais a serem tipo pessoas, você tem ali um inimigo em comum que deixe o universo de Oz unido, né? Mas essa história, ela é meio que abandonada, né? É dito isso lá no final, a explicação no final, mas em todo momento do filme, porque no início lá do filme, nos primeiros minutos lá do filme, a Elphaba tem um contato maior ali com o bode, né? Com o professor que é bode, e ela vê ali os animais fazendo uma reunião, né, para discutir exatamente isso. E logo depois o bode é retirado como professor e não se explica muito mais a história, né? Ela salva o leão, né? Mas depois essa história meio que some no filme pra focar na história da Elphaba. É igual eu disse lá na parte sem spoiler, que eu acredito que eles vão focar mais na história dos animais no segundo momento, na segunda parte. Mas é um problema, na minha opinião, do filme, que abandonar essa história que é interessante. É uma história até bastante interessante. Mas vamos chegar no momento que a Elphaba, ela vira amiga da Glinda, que é um momento fantástico, que é num baile, né? A Elphaba já encontrou o Fiero, que é o príncipe. O príncipe já chegou ali, a Elphaba não, a Glinda já tá ali namorando o Fiero. O Fiero já encontrou com a Elphaba, tem uma cena dos dois se encontrando lá no meio do mato. Logo depois, o Fiero ele atropela a Elphaba. Então, a gente já começa a sentir que o filme vai para um triângulo amoroso, vamos dizer. E de fato isso acontece. O filme ele começa a focar ali, começa a arranjar um triângulo amoroso entre o Fiero, a Elphaba e a Glinda. Mas a cena em que a Glinda e a Elphaba se tornam amigas, vamos dizer assim, e a gente compra a história da Glinda, é na cena do baile. Que o baile tá acontecendo e a Elphaba, ela não quer ir no baile. A Glinda dá ela um chapéu, que é um chapéu de bruxa, aquele chapéu preto de bruxa, que a própria Bruxa do Oeste, a Bruxa Verde, usa. É dado pela Glinda pra caçoar, zoar da Elphaba. Só que depois a Elphaba manda a professora, no caso a Madame Mori, dar a ela uma varinha, né? O que a Glinda ali vai virar depois a bruxa boa, né? Mas a Madame Mori, ela dá vamos dizer assim, uma varinha de condão pra Glinda, e aí ela vê a Glinda a bobagem que ela fez em fazer a Elphaba ir naquele baile com um chapéu ridículo pra todo mundo rir da cara dela. E aí a cena é fantástica, assim, é emocionante, porque assim, a gente sente a tristeza da Elphaba. Porque ela tá sendo caçoada e ela começa a dançar sozinha no salão, uma dança meio esquisita, todo mundo zoando dela, e ela começa a chorar. E a gente sente a emoção. Isso é trabalho de atriz. E aqui a Cynthia Erivo é fantástica nesse trabalho, porque ela faz a gente sentir a dor da Elphaba. Até numa conversa que a Glinda tá tendo ali com algumas pessoas, algumas pessoas não, aliás, com o príncipe, né, o Fiero pergunta se ela não sente a dor, a Elphaba parece que não sente mais a dor de ser caçoada. E a Glinda dá uma resposta muito bonita, ela sente, mas ela não fala. E aí a Glinda, ela vai até a Elphaba
e começa a dançar junto com ela, mostrando uma solidariedade que antes a gente jamais acreditava que a Glinda ia fazer. E a partir dali começa uma relação muito bonita das duas. As duas tomam o filme pra ela. É nesse momento em que a Glinda cresce, a gente compra a história da Elphaba, a gente compra a Glinda também, feita magistralmente pela Ariana Grande. A Ariana Grande vai concorrer a grandes prêmios esse ano, a Cynthia Erivo também. Mas a Ariana Grande, ela vai concorrer porque ela cresce muito no filme. É um tapa que dá no filme, assim. Ela tá ali abaixo, a gente não compra a personagem, e por causa dessa cena, muito bem feita pelas duas no caso, a gente compra a história das duas. E a partir daquele momento vai se lançar ali uma amizade muito grande. Volto a falar do Fiyero, feito pelo Jonathan Bale, porque na minha opinião ele fica muito abaixo das duas, mas muito abaixo mesmo da participação das duas nesse filme, né? Ele tem poucas cenas e quando ele aparece também não dá emoção, sabe? Ele é o príncipe da história e não dá emoção. É aquela atuação água com açúcar, vamos dizer assim, né? Não dá nenhuma emoção. E aí que tá o problema. Eu acho que é um dos grandes problemas do filme, que o cara que deveria ser o príncipe tá fazendo ali uma atuação água com açúcar, enquanto a Ariana Grande e a Cynthia Erivo tá fazendo uma baita atuação. Então é nítido ver destoar, vamos dizer assim, quando os três estão em cena, né? Então isso aí é um grande problema, na minha opinião, do filme. Vamos dizer assim, vira uma grande amizade, e aí a Madame Mori, que é vamos dizer assim, a diretora, da escola, né? A Madame Morbley, né? Ela é diretora da escola e com isso, ela, vamos dizer, ela fica muito amiga da bruxa má, né? Ela fica muito amiga da Elphaba. Mas aí a gente não entende por quê. A gente não entende por que daquela amizade. Mas aí no final a gente descobre que ela, a Madame Mori, ela usaria a Elphaba pra continuar o plano do Mágico de Oz. Qual que é o plano do Mágico de Oz? O plano dele é tornar os macacos, que são ali os guardas dele, em macacos alados, vamos dizer assim. E esses macacos, eles iam vigiar todos os animais do universo de Oz para poder prendê-los, porque o Mágico de Oz transformou os animais em inimigos do universo de Oz, né? Então, quando isso acontece, então a Madame Morbley, ela começa a treinar a Elphaba para que ela seja reconhecida pelo mágico e que ela vá até a Cidade das Esmeraldas. E isso acontece. Ela é levada à Cidade das Esmeraldas para que ela conheça o Mágico de Oz. Mas antes, o filme tenta fazer aquele triângulo amoroso que, assim, não dá certo porque o Fiyero, ele tá muito abaixo das duas, tá? Mas isso vai ser trabalhado mais, talvez, no filme 2, sei lá. Mas tenta realmente o filme a fazer que o Fiyero, ele fica, assim, apaixonado pela Elphaba, depois dos dois terem salvado o leão lá da escola, e ele já tava namorando com a Glinda. Mas aí as duas pegam o trem e vão até a Cidade das Esmeraldas conhecer o Mágico de Oz. Que a gente sabe, lá desde a história do filme de 39, o Mágico de Oz é um canastrão. É um cara que chegou naquele universo de balão, né? E como ele tem o conhecimento da engenharia e também da ciência, ele consegue fazer ilusionismos para enganar a galera. Então, ele não tem poder nenhum. E
a Elphaba, ela descobre isso. Por quê? Quando ela faz o feitiço, ela vê que ela está sendo usada e que o Mágico de Oz, ele precisa da Elphaba para quê? Para fazer as magias, porque o Mágico de Oz ele não consegue fazer as magias, ele não é mágico, coisa nenhuma, né? Ele só tem a tecnologia, vamos dizer assim, a engenharia e as ciências na mão, né? Então ele é uma farsa, como é no filme clássico lá de 39 e no livro também. E aí a Elphaba, ela descobre que o Mágico de Oz, na verdade, é uma grande farsa e se rebela contra ele. Nisso ela já fez a magia dos macacos alados. Os macacos alados começam a perseguir ela. A Glinda vai atrás para poder fazer a cabeça da Elphaba, pedir para ela mudar a opinião dela em relação ao Mágico de Oz. Ela não quer mudar a opinião. E aí, no final, a gente tem uma cena fantástica, uma cena belíssima no final dessa primeira parte, que é a cena do musical da Gravity, né? A música The Gravity. Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas fala da gravidade, que ela quer voar e por isso ela vai lutar contra a gravidade. E aí ela faz a magia para ganhar ali a vassoura encantada, tudo mais. É uma cena belíssima. É uma cena fantástica dela virando bruxa. Aí a Glinda vai dar a capa pra ela virar a bruxa má, como a gente conhece, a bruxa com a capa. Que a bruxa má do Oeste é aquela bruxa que, vamos dizer assim, pra quem não viu o Mágico de Oz, é aquela fantasia, é aquela roupa clássica de bruxa, toda preta, com uma capa preta, um chapéu pontudo. Então, tanto o chapéu pontudo, tanto a capa preta foi dado pela Glinda, né? A Glinda coloca a capa nela para que ela não sinta frio, porque ela queria levar a Glinda junto com ela pro Oeste, né? A Glinda não vai, e aí ela é um musical fantástico. Esse musical final é fantástico, quando ela canta e vai embora, falando que ela vai voltar, que ela é a inimiga, e ao mesmo tempo o Mágico de Oz, junto com a Madame Morrible, faz a cabeça das pessoas falando que ela é a inimiga agora do universo de Oz. E aí acaba a primeira parte de Wicked. Assim, volto a dizer, quando eu fui assistir Wicked, eu já sabia, lógico, que era um musical. Só lembrando, a parte 2 já é no ano que vem, tá? Então não vai demorar muito tempo. Daqui a um ano já vai ter aí a parte 2. Mas quando eu fui assistir Wicked, eu já sabia que era um musical, né? Então eu já entrei naquela expectativa baixa, exatamente por não gostar tanto de musicais. Eu gosto de alguns musicais, Grease no Templo da Brilhantina, né? Footloose, esses filmes antigos de musical eu gosto, né? Rei Leão, já falei aqui, né? Os filmes da Disney todos são musicais, Pequena Sereia, os filmes não, as animações, né? Pequena Sereia, Aladdin, esses filmes são todos musicais, essas animações são todas musicais. Mas eu tenho um pé atrás com o musical. E saio dessa sessão, saio de Wicked bastante satisfeito do que vi. Porque é um musical muito bem feito, muito bem produzido, muito bem roteirizado, muito bem dirigido, todas as cenas, muito bem montado. Volto a dizer, Wicked vai concorrer a melhor montagem nos prêmios agora no início do ano, até mesmo ao Oscar, que é lá pro final do primeiro trimestre, né? Mas vai concorrer a melhor montagem, com certeza. E assim, saio muito satisfeito. Me diverti muito. A história me comprou, né? A atuação da Ariana Grande e da Cynthia Erivo é algo extraordinário, algo fantástico. Elas roubam o filme pra elas, né? E no final, minha nota pra Wicked Parte 1 é 9. Olha que eu tô dando 9 para um musical, gente. 9 para um musical. Minha nota é 9 para Wicked. É o melhor musical do ano, sem sombra de dúvidas. Pelo menos que eu assisti, né?
Também eu não posso dizer isso porque o musical que eu assisti é uma porcaria. Mas é o melhor musical do ano. Se você tá na dúvida que se vale a pena ou não assistir no cinema, vale muito a pena, tá? Michelle Yeoh também tá muito boa, Jeff Goldblum tá fantástico, ele tá muito bom como Mágico de Oz, mas Ariana Grande e Cynthia Erivo, elas são fantásticas, sensacionais, elas estão ali em outro patamar. Minha nota é 9, Wicked, vale a pena assistir, você tem aí um dinheirinho a mais aí nesse final de semana, vale a pena aí assistir esse filme no cinema e levar a família para poder curtir. É isso, parte 2 de Wicked no ano que vem, em 2025, então não vai demorar muito pra gente acompanhar o final dessa história. É isso, ponto final em mais um Rádio Nerd, lembrando que voltamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande abraço a todos e até lá!